Olha só o que acabou de acontecer nos bastidores do Flamengo. O rubro-negro agiu rápido, não vacilou nem por um segundo e já bateu o martelo sobre uma renovação que pode ser crucial para o futuro do clube. A diretoria foi certeira, antecipou o movimento do mercado e resolveu de uma vez por todas a situação contratual de uma das maiores promessas da base, o goleiro Léo Nanete. O garoto, campeão mundial sub-20, que brilhou defendendo o pênalti em final contra o Barcelona, acabou de assinar um novo contrato. E mais do que isso, a multa rescisória foi reajustada, subiu, e subiu bem. Tudo isso porque o Flamengo já sentiu que os olhos do mundo estão cada vez mais atentos a esse nome. E com razão. O moleque tem apenas 18 anos, mas já mostrou que está muito à frente do seu tempo. Tanto é que chamou a atenção da comissão técnica da seleção brasileira principal, sim, a do Carlo Ancelotti. Ele foi chamado para integrar treinamentos da amarelinha, e isso acendeu um alerta na Gávea. A diretoria percebeu que, se não se mexesse agora, poderia perder esse talento por um valor abaixo do que realmente vale. E aí, meu parceiro, o Flamengo não pode mais se dar ao luxo de perder joias da base por migalhas. A estratégia foi clara: garantir a permanência do atleta por mais tempo e blindar seu passe para futuras negociações. Agora, claro, tudo depende dele também. Porque potencial, isso ele tem de sobra. Mas a gente sabe como o futebol funciona. Não basta ter talento, tem que ter cabeça, foco, disciplina e um bom projeto de carreira. E é exatamente isso que o Flamengo ofereceu para ele. Um plano, uma sequência, uma projeção para o futuro. A expectativa dentro do clube é que ele seja preparado para, num futuro não tão distante, assumir a meta rubro-negra ou, quem sabe, render uma venda histórica. Porque o moleque é bom de bola, tem personalidade, é frio, tem reflexo e ainda bate no peito na hora de decisão. Aquela defesa de pênalti na final do Mundial Sub-20 não sai da memória de ninguém. Mas enquanto o futuro do Léo Nanete começa a se desenhar com firmeza, tem outro nome que também movimenta as conversas no ninho do urubu: Bruno Henrique. E olha, a situação dele é bem mais delicada. O atacante vai passar por um julgamento no STJD, dependendo da decisão que for tomada, ele pode pegar uma punição extremamente pesada. Estamos falando de uma possível suspensão que pode chegar até 2 anos fora dos gramados. 2 anos! Isso no momento em que ele ainda tem pouco mais de 1 ano de contrato com o Flamengo. Ou seja, se isso realmente acontecer, a carreira dele no clube pode acabar antes do que todo mundo imaginava. E o mais tenso é que esse julgamento está cercado de pressão. Não é uma simples audiência, não é uma decisão corriqueira. Existe uma mobilização externa, torcedores, mídia, todo mundo comentando, pressionando, cobrando. E o STJD está no centro desse furacão. Qualquer decisão ali pode virar polêmica, pode gerar debate e mexer com o planejamento do Flamengo. A torcida, claro, está na expectativa de que ele seja absolvido ou pegue uma pena leve, mas ninguém sabe o que vai acontecer de fato. E o clube? O clube está atento, já analisando os possíveis cenários. Porque se vier mesmo uma punição longa, as consequências podem ser gigantescas. E não são só para o Bruno Henrique não, viu? A suspensão dele pode provocar um efeito dominó dentro do elenco. Um dos jogadores que pode ser diretamente impactado é Michael. Isso mesmo. O atacante que perdeu espaço, que não vinha sendo relacionado pelo técnico Felipe Luiz e que já estava na lista dos possíveis negociáveis, pode ganhar uma nova chance exatamente por causa dessa situação com o Bruno Henrique. Se o camisa 27 ficar de fora, automaticamente abre-se uma vaga no elenco. E, diante da impossibilidade de contratar agora, já que a janela de transferências no Brasil está fechada, o Flamengo teria que recorrer ao que já tem em casa. E aí entra o Michael. E vale lembrar que, apesar da janela estar fechada aqui, em outros mercados ela ainda está aberta. O mundo árabe, por exemplo, ainda pode contratar. Então, o Flamengo estava até cogitando vender o Michael para fora agora. Mas tudo pode mudar em poucas horas. A decisão do STJD sobre o Bruno Henrique pode redefinir completamente o destino de outro jogador. É assim que o futebol funciona. Um efeito puxa o outro. E o Flamengo já está monitorando tudo isso de perto.
Ninguém quer ser pego de surpresa. Enquanto isso, outro nome também segue em pauta e, nesse caso, o foco é recuperação física. Eric Pulgar, mesmo durante o período de folga do elenco, não ficou em casa descansando. Muito pelo contrário. O volante tem comparecido ao Ninho do Urubu todos os dias, mesmo nos 4 dias de descanso programados pela comissão técnica. Tudo com um único objetivo: acelerar sua volta aos gramados. O jogador quer estar pronto quanto antes, quer ficar à disposição de Felipe Luiz já no retorno das atividades, e trabalha duro para isso. A expectativa dentro do departamento médico é de que ele consiga estar liberado durante a data FIFA. Essa dedicação chama a atenção. Porque, vamos ser sinceros, não é todo jogador que aproveita a folga para fazer tratamento. Ainda mais quando a temporada é longa, cheia de viagens, de jogos pesados. Mas o Eric Pulgar parece estar com sangue nos olhos. Quer mostrar serviço, quer recuperar espaço, quer voltar a ser peça importante no esquema rubro-negro. E se ele conseguir retornar com ritmo, pode ser um reforço interno daqueles. Porque qualidade, a gente sabe que ele tem. Só precisa estar 100% fisicamente para competir em alto nível. E, pelo que vem mostrando no dia a dia, esse momento está cada vez mais perto. Agora, saindo um pouco dos profissionais e voltando para a base, infelizmente a gente teve uma notícia preocupante. No último sábado, durante uma partida do Sub-14 contra o Madureira, um jovem atleta do Flamengo sofreu um acidente sério no CT das Vargens. O campo, que já vinha sendo alvo de críticas por conta da estrutura, tem uma mureta muito próxima da linha lateral. E foi justamente ali que tudo aconteceu. O garoto recebeu uma entrada, caiu próximo à mureta e bateu a cabeça com força. Começou a convulsionar ainda dentro de campo e precisou ser levado às pressas para o hospital. A partida foi imediatamente cancelada e, desde então, o clube tem prestado toda a assistência ao jovem. O nome dele é João Vitor Verveirenque, e, segundo o próprio clube, a situação, apesar de grave, está sob controle. Mas o que chama atenção mesmo é o alerta que esse acidente levanta. Por que não é de hoje que se fala na precariedade de alguns centros de treinamento das categorias de base no Brasil? E nesse caso, especificamente, o risco já havia sido sinalizado anteriormente. Ou seja, era uma tragédia anunciada. A esperança agora é que o garoto se recupere o mais rápido possível e que essa situação sirva de lição para evitar que outras crianças passem por isso. Segurança em campo tem que ser prioridade. E como se não bastasse tudo isso, o Flamengo ainda tem uma maratona de jogos pela frente. Setembro chegou pesado, meu parceiro. O rubro-negro vai encarar uma sequência duríssima que pode definir muita coisa na temporada. Começa contra o Juventude, fora de casa, num estádio onde o Flamengo não vence desde 1997. Sim, quase 3 décadas sem vitória no Alfredo Jaconi. Depois vem o Estudiantes de La Plata pela Sul-Americana no Maracanã. Em seguida, o clássico contra o Vasco. Na sequência, o jogo da volta contra os argentinos, e para fechar, Corinthians em Itaquera. É pedreira atrás de pedreira. Esses 5 jogos vão exigir muito do elenco. E por isso a comissão técnica já trabalha com planejamento detalhado. Vai precisar rodar o time, administrar desgaste, escolher bem quem joga e quem descansa. Até porque, em duelos tão decisivos assim, não dá para errar. Cada ponto, cada detalhe pode fazer diferença lá na frente. E o torcedor sabe disso. A cobrança vai ser intensa, a expectativa também. E o Flamengo, com o elenco que tem, precisa responder à altura. Não dá mais para vacilar. Setembro é mês de separar quem quer brigar por títulos de quem vai só cumprir tabela. E o Mengão tem que mostrar que ainda está no páreo para conquistar tudo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro e internacional está em polvorosa com a notícia de que Alisson Becker, renomado goleiro brasileiro que brilhou nos gramados da Europa, acaba de assinar com o Flamengo, uma das maiores potências do futebol sul-americano.
Fontes próximas ao clube afirmam que a negociação foi envolta em grande sigilo, mas que os detalhes começaram a surgir nos bastidores das redes sociais e entre jornalistas especializados, criando uma onda de rumores e especulações. A chegada de Alisson ao Rio de Janeiro é vista como um verdadeiro terremoto no mercado esportivo, capaz de movimentar cifras milionárias e de mexer com a expectativa da torcida, que há tempos clamava por reforços de peso. Ainda não se sabe ao certo qual será a data oficial de apresentação, mas boatos indicam que ele já estaria se preparando para desfilar sua experiência em treinos secretos com o elenco rubro-negro. Há comentários circulando de que o contrato incluiria cláusulas especiais, bônus por conquistas nacionais e internacionais e até mesmo participação em ações promocionais que fortaleceriam a imagem do Flamengo dentro e fora do país, gerando repercussão imediata na mídia esportiva e entre fãs fervorosos que veem nesse movimento uma virada de chave histórica para o time. Os detalhes sobre a chegada de Alisson Becker ao Flamengo ainda estão sendo cuidadosamente analisados, mas os rumores sugerem que o goleiro não apenas aceitará o desafio esportivo, mas também abraçará a cultura e a história do clube, tornando-se uma figura central dentro do vestiário e fora dele. Fontes internas, que preferem permanecer anônimas, afirmam que a diretoria do Flamengo está confiante de que a presença de um atleta de renome internacional elevará o nível técnico do time, inspirará os jovens talentos da base e trará credibilidade para negociações futuras, incluindo parcerias comerciais e eventos internacionais. Além disso, comenta-se que Alisson teria escolhido o Flamengo não apenas pela tradição, mas também pelo projeto esportivo ambicioso apresentado pelo clube, que prevê conquistas continentais e presença sólida no cenário mundial. A torcida, claro, já começou a se mobilizar nas redes sociais, criando hashtags, memes e até vídeos comemorativos, antecipando a estreia de um dos maiores goleiros da história recente do Brasil em solo nacional. A repercussão desse rumor é tamanha que outros clubes brasileiros já estariam ajustando suas estratégias de mercado, temendo o impacto que Alisson terá não apenas dentro de campo, mas também no marketing e na visibilidade do futebol brasileiro internacionalmente. Além do impacto esportivo imediato, a assinatura de Alisson Becker com o Flamengo promete gerar uma verdadeira revolução na forma como o clube se posiciona no cenário internacional, atraindo a atenção de patrocinadores, investidores e mídias especializadas. Conversas de bastidores indicam que a chegada do goleiro poderia ser o primeiro passo de uma série de contratações estratégicas que visam transformar o Flamengo em um dos maiores clubes globais, competindo de igual para igual com os gigantes da Europa. Os rumores apontam ainda que a diretoria estaria planejando um pacote de marketing exclusivo, que incluiria campanhas publicitárias, entrevistas, eventos de fãs e até aparições em programas internacionais, utilizando o Alisson como ícone da expansão da marca. A imprensa esportiva brasileira e internacional não para de especular sobre o impacto que ele terá na equipe, tanto na defesa quanto na liderança, e como sua experiência em competições como a Champions League poderá ser transmitida para os companheiros de equipe. Muitos comentam que esse movimento do Flamengo poderia iniciar uma nova era de reforços de alto nível no Brasil, atraindo novamente os maiores talentos do futebol mundial para o país, movimentando o mercado, elevando a competitividade dos campeonatos locais e renovando a paixão da torcida, que já vive dias de expectativa e ansiedade por cada detalhe da chegada oficial de Alisson ao clube. As conversas sobre a contratação de Alisson Becker também geram especulações sobre a logística e a adaptação do jogador ao novo ambiente, considerando fatores como clima, estilo de jogo, intensidade da torcida e pressões internas. Fontes próximas ao Flamengo comentam que a diretoria teria estruturado um plano de adaptação completo, envolvendo treinadores especializados, psicólogos esportivos e uma integração gradual com o elenco. Tudo pensado para que Alisson possa render o máximo desde os primeiros treinos. Ao mesmo tempo, rumores indicam que sua contratação teria sido acelerada para garantir exclusividade em um mercado altamente disputado, evitando que outros clubes nacionais e internacionais buscassem seu retorno ou assinatura. A imprensa esportiva se divide entre entusiasmo e cautela, analisando não apenas o impacto técnico, mas também os efeitos psicológicos e comerciais de sua chegada. Fala-se ainda que Alisson seria uma peça-chave para inspirar os jovens goleiros da base, transmitindo experiência adquirida nos maiores estádios do mundo, ao mesmo tempo que ajuda a consolidar o Flamengo como referência em planejamento esportivo e investimentos estratégicos.
provocando debates acalorados entre torcedores, jornalistas e comentaristas sobre o futuro do clube e do futebol brasileiro com esse reforço de magnitude inédita. No ambiente virtual, a notícia da assinatura de Alisson Becker com o Flamengo se espalha como um verdadeiro incêndio digital, com fãs, influenciadores e jornalistas criando conteúdos, memes e teorias sobre os impactos dessa contratação. A repercussão é tamanha que até páginas especializadas em transferências internacionais comentam sobre o burburinho em torno do goleiro, projetando possíveis cenários de jogos, confrontos e até alterações na tabela de campeonatos. Os rumores mais persistentes indicam que o Flamengo estaria planejando uma apresentação grandiosa, possivelmente no Maracanã, com um show de luzes, discursos e interação com torcedores, como forma de consolidar a imagem de Alisson como símbolo da nova fase do clube. Paralelamente, surgem especulações sobre possíveis ajustes táticos no time, com treinadores e analistas esportivos debatendo como sua presença pode influenciar estratégias defensivas e ofensivas, além de gerar novas dinâmicas dentro do elenco. Em resumo, o burburinho em torno de Alisson Becker transcende o simples fato de uma contratação, transformando-se em um fenômeno cultural e esportivo que promete movimentar não apenas os campos de futebol, mas também redes sociais, mesas de bar e conversas entre torcedores apaixonados, consolidando o Flamengo como protagonista absoluto de uma narrativa que mistura esportividade, marketing e paixão pelo futebol de forma inédita e eletrizante. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!